Portanto, como sabemos, como já foi referido, o 7º Programa Quadro termina este ano, mas as oportunidades para as PMEs não ficam por aqui. Passo a palavra então ao professor Eduardo Maldonado para nos falar sobre o Horizonte 2020. Não vejo rato. Não funciona. Está bloqueado. É o rato, falta o rato. Não está? Depois está aqui. Está ali. Ok. Ali. É esta. Este rato não gosta de mim. Não deve ter mãos elétricas, tem que ver aqui, porque ele comigo não funciona. É muito eletricidade estática. Obrigado. É preciso uma pessoa com eletricidade. Eu, pelos vistos, não tenho eletricidade. Isto não funciona. Ora bom dia a todos, outra vez. Eu vou tentar reduzir um bocadinho o meu tempo para tentar apenas passar a mensagem essencial. Ora bom, já aqui foi dito suficiente que o Horizonte 2020 é o próximo programa quadro, vamos chamar-lhe o 8º programa quadro, que é o primeiro que tem nome, mas realmente é o próximo programa quadro, e que tem vindo a ser preparado já há bastante tempo. Isto é um trabalho que não aparece de um dia para o outro, foram definidas uma série de estratégias que todos já ouviram falar, o 2020. Aliás, o 2020, eu não sei o que é que a Europa vai fazer no ano 2021, porque neste momento é tudo 2020. Não é? Os 3 objetivos do 2020, é tudo 20, que é ótimo. Eu devo dizer que como professor nunca dei nenhum 20, porque só dava 20 a quem soubesse mais do que eu e nunca encontrei ninguém, mas isso se calhar é o meu erro. Também nunca dei 19, que era a minha cota para quem sabia tanto como eu, e depois na minha área, como é evidente. E depois dava 18, isso dava. Mas portanto, em 2021, não sei como é que nós vamos fazer isto, porque neste momento tudo é 2020, até se fala agora em Portugal 2020 também, e portanto o 2020 é uma meta muito grande. Mas portanto foram criadas uma série de iniciativas, das quais a União da Inovação, que é exatamente a inovação, aquilo que nos liga aqui no Horizonte 2020, é o instrumento essencial, e com os tais objetivos de aumentar o emprego, aumentar a investigação e depois objetivos secundários do ponto de vista deste, mas que estão inteiramente ligados a isto, como a definição do Horizonte 2020, como seja as alterações climáticas, sustentabilidade, educação, etc. Tudo isto está interligado e todas estas políticas estão interligadas e os programas estão coordenados entre si para que haja exatamente toda a coerência do programa. Portanto, quando se fala aqui em 7 iniciativas, que é isso que está neste momento em curso, se formos a ver, todas elas estão interligadas. Por exemplo, a agenda digital está, obviamente, ligada ao programa de ICTI, não só do Horizonte 2020, o crescimento sustentável está todo. Aliás, há uma meta dentro da União da Inovação que 60% das verbas têm que ir para o desenvolvimento sustentável. Portanto, tudo isto está interligado. Isso é a primeira mensagem que eu queria dizer. Para participar com sucesso no Horizonte 2020, tem que conhecer muito bem as políticas europeias, porque os projetos que são financiados têm que estar dentro dos objetivos das políticas europeias. Caso contrário, não são financiáveis, porque não são enquadráveis dentro dos grandes objetivos da estrutura. O orçamento é cerca de 80 bilhões de euros, não chega bem, mas na prática vai chegar, porque depois em cima disto vêm as contribuições dos países associados, portanto vai ultrapassar os 80 mil milhões de euros. E comparando com a atual estrutura, portanto a que acaba agora no fim do ano, portanto praticamente já quase irrelevante, digamos do ponto de vista mais histórico e passado, está em curso ainda, reúne os programas da investigação, que era o 7º programa quadro, o de
entrada no mercado, apoio à entrada no mercado, que era o CIP, Competence and Innovation, e também um outro ligado à educação e à inovação, que é o European Institute of Innovation and Technology, o EIT, que agora passa também a fazer parte do programa. Pretende, portanto, acoplar todos estes objetivos num único programa que tem estrutura de 3 pilares essenciais, depois há mais um ou outro que eu nem sequer vou aqui referir, porque não são assim demasiado relevantes, digamos assim, para as empresas, são mais de outro tipo conceptual, mas, portanto, temos os desafios societais, temos um programa para a liderança industrial e temos a excelência científica. Portanto, um programa que vai aplicar, digamos assim, ou apoiar a investigação de base, aquela que no futuro virá a dar produtos, mas que não tem objetivo de dar produtos a curto prazo. O programa da liderança industrial, que pretende manter a liderança europeia em determinadas áreas críticas, chamadas as tecnologias-chave, ou se quiserem no inglês, porque também convém uma pessoa ir ouvindo as palavras em inglês, as Key Enabling Technologies. E depois temos os desafios societais, que são problemas que a sociedade tem que resolver a curto prazo e que, portanto, nos vão mobilizar os recursos e que, se virem bem, é até a maior fatia do programa, que são 30 bilhões em 80, portanto, estão a ver que é uma percentagem muito significativa, vai exatamente nessa direção. Muito rapidamente, só para verem a estrutura, portanto, no chamado Pilar 1, que é o da excelência científica, embora possam pensar a priori que isso não interessa nada para as empresas, não é bem verdade. Há oportunidades também para as empresas participarem e até eu diria que uma empresa verdadeiramente ambiciosa poderá ter aqui muito boas oportunidades. E, portanto, temos aqui 4 linhas essenciais, uma linha ligada à investigação da base com ideias inovadoras, que é o European Research Council, portanto, que temos investigação perfeitamente de base, ideias inovadoras, e é um investigador que pode concorrer, se calhar não é aquele que tem mais... embora esteja teoricamente aberto para empresas, e embora tenha havido já vários milhares de bolsas atribuídas, ainda não há nenhuma empresa com uma bolsa deste género. Se calhar poderíamos ter a primeira portuguesa, abríamos o negócio. Já não diria o mesmo das chamadas Future Emerging Technologies. Isto são ideias também inovadoras, às vezes. Eu costumava chamar a isto as ideias da ficção científica. Isto é uma coisa perfeitamente assim, que parece assim meio maluco, mas algumas não são tão maluco como isso. E começaram aqui há uns anos largos, há 7 anos, para ser mais preciso, e acabaram por, em 2013, ser aprovadas 2 grandes iniciativas a nível europeu, que são as chamadas FET Flagships, e que uma é o grafeno e outra é a computação com base na simulação do Human Brain, o Human Brain Project. São 2 projetos pequeninos que são de 10 milhões de euros por ano, não, desculpem, 100 milhões de euros por ano durante 10 anos. 1 bilhão. Tem imensas empresas. Por exemplo, a do grafeno tem as grandes empresas todas do ramo eletrónico, Siemens, as computações, etc. Está tudo lá metido. E, portanto, por acaso, empresas portuguesas não está nenhuma. Nem num, nem noutro. Seria uma boa oportunidade para também entrarmos neste tipo de projetos, não é? Portanto, as FET, se tiverem uma ideia dessas interessante, é sem dúvida algo que uma empresa poderá apostar para entrar dentro de uma coisa destas. Bolsas Marie Curie, eu não vou entrar em pormenores, penso que depois, mais tarde, à tarde, que vai haver uma sessão exatamente em que podem ver os problemas, mas há um grande reforço de interação entre a academia e as empresas, nomeadamente, eu até sublinhei, doutoramentos em ambiente industrial, que obviamente têm que deixar qualquer coisa na empresa. Quanto mais não seja know-how, mas também até se calhar pessoal, não é? Staff.
E podem, portanto, haver trocas entre mobilidade, entre investigadores e técnicos das empresas. Portanto, há toda uma série de oportunidades que eu não quero aqui entrar, mesmo que senão seria muito longo, mas hoje à tarde haverá uma das sessões paralelas é exatamente para discutirmos este tipo de oportunidades. E, portanto, quem estiver interessado nisso, eu aconselhava a ir a esse grupo. E depois as infraestruturas de investigação, que obviamente também estarão abertas à participação das empresas. O pilar 2, que é o pilar da liderança industrial, que é o mais pequeno de todos, mas apesar de tudo com um pequeno orçamento da ordem dos 17 bilhões, tem as tecnologias, nomeadamente o ICT, já viram há bocado pelo gráfico que a Marta mostrou, que é o tema em que nós tivemos o maior sucesso, digamos, em termos absolutos financeiros, aqui no atual programa quadro, e esperamos que isso continue, portanto, com microeletrónica, robótica, fotónica, etc. Temos muita tradição de participação nisto. Temos toda a área dos materiais, das nanotecnologias, dos processos de fabrico inovadores, da biotecnologia, que é uma área que está cada vez mais também na frente do progresso. E, finalmente, o espaço, a utilização do espaço, também é uma área em que Portugal tem tido uma taxa de sucesso muito interessante e que abre imensas fronteiras e que tem ligações e aplicações em todos os setores. É praticamente uma área transversal e que, portanto, temos imensa possibilidade de trabalhar nestas áreas. Está integrado também formalmente neste pilar, embora não seja propriamente no mesmo nível técnico, digamos assim, todos os instrumentos financeiros de capital de risco e de apoio à inovação nas PMEs, que depois também iremos detalhar um bocadinho mais tarde, portanto também permito-me agora apenas indicar que é aqui que eles estão inseridos. Finalmente, os desafios societais, que são 7, e que são, na prática, os grandes temas que também já estavam dentro do tema da cooperação que a Marta há bocado mostrou dentro do 7º Programa quadro. Portanto, a saúde, a bioeconomia, a energia, transportes, as ações climáticas ou ambiente, se quiserem. Depois, as sociedades inclusivas, inovadoras e pensadoras, que podem pensar que isto não tem nada a ver com empresas e tem menos, mas tem a ver também, porque, por exemplo, se quiserem fazer um novo produto, vão ter que pensar um bocadinho qual vai ser a reação das pessoas. Não é? Um produto tem que ter mercado e as pessoas vão aceitar ou não. Então, toda a parte social tem que ser também contabilizada e ver o impacto que isso tem exatamente nas empresas. E, finalmente, as questões da segurança. Portanto, sociedades seguras, ataques, terrorismo, criminalidade, etc. Como é que se protege, nomeadamente, por exemplo, a economia digital. Como é que se protege toda a economia de modo a não haver problemas com isso. Ora bom, em termos estruturais, isto vai nos dar um programa contínuo em que nós temos que escolher onde é que vamos. Portanto, tudo o que seja investigação fundamental, portanto, se quisermos, os primeiros níveis de TRL, 1 a 3, vão para a investigação fundamental. Depois, o desenvolvimento dos produtos, portanto, com os TRLs 4, 7, 8, enfim, o 7 e 8 ainda está na dúvida de onde é que fica, mas já se fala em TRL 8 também dentro da área do apoio da demonstração, digamos assim, na fase final da demonstração, que serão os desafios societais, as tais Key Enabling Technologies. E depois de que estamos quase prontos a entrar no mercado, precisamos de apoio no mercado e vamos exatamente para os últimos TRL e, portanto, aí temos instrumentos financeiros. Portanto, e vão ver que há 2 tipos de instrumentos financeiros, que é acesso a capital de risco, ou seja, a Europa fica acionista das empresas, ou empréstimos, que depois as empresas terão que reembolsar, obviamente em condições muito mais favoráveis do que aquelas que, digamos, poderiam ir normalmente à banca. Portanto, temos um esquema absolutamente linear, cabe aqui todo o espectro de trabalho de inovação, temos é que saber onde é que estamos. Não é? Portanto, investigação fundamental, vamos para o chamado pilar 1, pilar da excelência, depois os outros 2 pilares, o 2 e o 3, vão para toda esta parte intermédia, digamos assim, da investigação aplicada, um bocadinho mais essencial, básico, e depois já mais próximo do mercado nos TRL mais elevados, e finalmente os apoios mesmo financeiros, ou por capital de risco ou empréstimo, para a entrada no mercado e lançamento do produto.
A diferença fundamental entre o 7º Programa Quadro e o Horizonte 2020 é exatamente que, enquanto que no 7º Programa Quadro os projetos eram muito mais temáticos, se pretende que no Horizonte 2020 sejam mais interdisciplinares. Ou seja, pôr a trabalhar todos os diferentes aspectos, portanto, ao vermos, por exemplo, um desafio societal, um problema que seja, por exemplo, da energia, mas que se calhar vai ter também implicações com o ambiente e com as alterações climáticas, ou que vai ter implicações societais, pôr equipes de diferentes backgrounds a trabalhar em conjunto. E, portanto, essa é a grande diferença que temos entre o 7º Programa Quadro e o Horizonte 2020. Isto é, enquanto que até agora funcionávamos com equipes que eram todas muito coerentes, por exemplo, voltando ao tempo da energia, tudo equipes que trabalham em diferentes aspectos da energia a trabalhar em conjunto. Agora vamos ter que ter equipes da energia, com equipes do ICT, com equipes das ciências sociais, com equipes do ambiente, a trabalhar em conjunto para o mesmo objetivo. E, portanto, isso vai lançar, são os tais desafios que a Gerard Neves dizia há bocadinho, vamos ter que mudar agora a maneira de pensar e de trabalhar, temos que nos habituar, mas não somos só nós, é toda a Europa, temos que nos saber e, se calhar, se fizermos bem ao princípio, até podemos ter algumas vantagens de entrar mais depressa agora no produto. Ora bom, para os primeiros anos, e neste momento está-se a trabalhar a grande velocidade, até se calhar a uma velocidade que merecia uma multa aí do Polícia de Trânsito que nos aparecesse, porque estamos realmente a excesso de velocidade, a preparar os programas de trabalho que vão ser lançados no dia 11 de dezembro. E realmente há uma proposta da Comissão, que está mais ou menos a ser implementada, e que é de focalizar o trabalho dos 2 primeiros anos num conjunto de temas que são as chamadas áreas de foco, ou áreas, o chama focus areas, como aqui está, que são aquelas que a Comissão considera críticas para lançar e aumentar o emprego nos primeiros anos, porque agora há, como sabem, o problema da crise económica. E, portanto, essas, eu passo rapidamente aqui às áreas, são áreas extremamente largas, abrangentes, que cobrem todos aqueles temas que nós vimos. Eu não os vou ler, podem ir lendo à medida que estão aqui, mas, portanto, são as áreas nas quais devem esperar o maior enfoque. Não quer dizer que as outras tenham sido abandonadas. Todos os outros temas estão lá, obviamente, nenhum vai ficar parado. Mas, praticamente, todos os tópicos de investigação que vão ser apoiados neste primeiro ano, ou se quisermos, nos 2 primeiros anos, vão ter uma ligação, por mais indireta que seja, a uma destas 12 áreas que estão aqui. Ainda não se sabe muito bem se são 12, se vai haver uma 13ª ou uma 14ª, há movimentações de alguns países no sentido de acrescentar mais uma ou duas, mas de qualquer forma são as grandes áreas emblemáticas que nós vamos trabalhar nos 2 primeiros anos. Tenho quase a certeza absoluta que de todos os que estão aqui, se olharem para lá, encontram pelo menos uma que vos serve, porque elas são tão largas que quase tudo cabe aqui. Ok? Mas depois poderemos, obviamente, também ver isso mais em detalhe. Ora bem, já se aqui falou na complexidade do CREN e na simplificação dos processos europeus. Ora bom, a Comissão pretende ainda mais simplificação no Horizonte 2020 do que relativamente ao que era no 7º Programa Quadro. Pretende processos de aceitar os próprios métodos contabilísticos das empresas, novamente uma base nacional, como base de referência. Isto é, não obrigar a criar nas empresas uma contabilidade com outro tipo de estrutura para poder concorrer aos projetos. Portanto, é o próprio sistema da empresa que serve para fazer a prestação de contas para a Comissão. Portanto, simplificação nesse tipo. Quem diz da empresa, diz também, obviamente, de uma universidade ou de outra coisa, ou de outra instituição. Portanto, as próprias metodologias. Ponto único de acesso, portanto, todos vão ao mesmo sítio. Há um portal, não os podemos mostrar ainda, porque, primeiro, não temos acesso também nós a ele, já o vimos. É um portal que está, efetivamente, bastante bem organizado pela Comissão. Penso que ficará disponível em versão beta, princípio de novembro. E onde estão todos os concursos, toda a informação,
E, portanto, vão ver que realmente é importante esse tipo de simplificação. Esperemos que funcione bem. Obviamente, ao princípio, está sempre de esperar alguns problemas, mas, de qualquer forma, esperemos que esteja tudo pronto para arrancar já agora mesmo, a partir de novembro, para poderem ver. Os critérios de avaliação são praticamente os mesmos, embora com pesos diferentes do programa quadro, já aqui foram referidos, a excelência científica do projeto, o impacto e a forma de implementação. Podem ter melhor ideia científica. Tivemos no outro dia um projeto desses que teve um problema, porque não ganhou, porque tinha uma ideia absolutamente excelente, teve a classificação máxima na excelência científica, mas depois não tinha um plano de implementação credível e, portanto, não foi financiado. Nunca se pode deixar de prestar atenção aos 3 critérios. Eles são igualmente importantes. A excelência científica, a ideia, a implementação e, obviamente, o impacto. Tem que ter impacto. O que é que vão fazer com ele? Pode ser a melhor ideia, tem a melhor equipe, mas fica com ela depois na gaveta e não serve, não tem impacto, não se vê, não será financiado. A Comissão tem sido muito criticada por todos, pelo tempo de resposta muito longo. Vai ser reduzido em 100 dias o tempo de resposta. 100 dias são 3 meses, normalmente, enfim, mais ou menos, os meses compridos. E, portanto, e foram criados, inclusive, 100 dias. O que é que isso significa? Que neste momento é cerca de 10, 11 meses e, portanto, vai passar para o 8. Mas vai haver uns esquemas que eu vou já mostrar também aqui a seguir, muito rapidamente, dirigidos para empresas que vão ter 6 meses de tempo de resposta. O CREN aqui, não sei exatamente qual é o tempo de resposta, se calhar o Eurico Neves dirá um bocadinho melhor. Esperemos que não, que seja um bocadinho mais curto também. Mas, portanto, vai haver esquemas com 6 meses de tempo de resposta. Pode ser uma resposta não, mas pelo menos tenho uma resposta ao fim de 6 meses. Regras de financiamento, os custos de financiamento, há bocadinho falarmos aqui em 80, 90, 70, no caso do Horizonte 2020, para projetos que não sejam muito próximos do mercado, é de 100%. A Comissão paga 100% mais 25% de custos indiretos, no questions asked. Para projetos já mais próximos do mercado, que eles chamam Innovation Actions, aí são 70% mais 25% de custos indiretos. E isto exatamente para simplificar. Toda a gente recebe o mesmo, não há perguntas, não tem que mostrar quais são os vossos overheads, é tudo fixo e tudo com um custo absolutamente irrelevante. IVAs não recuperados é um custo elegível. Portanto, por exemplo, uma das críticas que se fazia é que era preciso ir ao recibo do táxi e tirar os, não sei quanto é, 6 ou 7% agora que se paga de IVA, era preciso tirar isso da fatura, acabou. É um custo elegível. Ok? Para as empresas, e vão ter também isso depois descrito com um bocadinho mais de atenção, mais de pormenor, nas intervenções que se seguem, há um instrumento que é a sequência daquele instrumento de apoio às PMEs que aqui estava indicado, que é o chamado SME Instrument, um instrumento para as PMEs. É um projeto que vai valer 7% de todos dos pilares 2 e 3, portanto, os desafios societais e das Key Enabling Technologies, são 3 bilhões de euros, 3 mil milhões de euros, e que são projetos que são de uma única PME, isto é, não têm que fazer consórcio. Podem fazer consórcio, ninguém os proíbe de fazer consórcios com outras empresas, podem ser todas nacionais, podem ser internacionais, mas pode ser também uma única empresa a apresentar a ideia. São projetos que vão ver a seguir, têm 3 fases, eu não vou entrar agora em pormenores, e que serão avaliados de 3 em 3 meses, haverá um período de avaliação, e é o tal que tem 6 meses de tempo de resposta. Vão ver que é um instrumento muito interessante e que, pelas nossas contas, uma vez que a Comissão quer dar um número muito significativo, nós tivemos a ver, nós não ficaremos satisfeitos se não chegarmos ao fim do Horizonte 2020 com pelo menos em umas 100 empresas portuguesas a terem este tipo de projeto aprovado. Estão aqui, não sei, talvez 200 e tal, espero que muitos de vocês tenham um destes projetos aprovados. Além disso, tem também os projetos colaborativos, todos como no 7º Programa Quadro, alguns daqueles como fomos agora vistos
os datis, portanto, que foram aqui mostrados, e que o objetivo é que pelo menos 13% do financiamento desses projetos todos, ou seja, cerca de 6 bilhões de euros, vão para PMEs. Portanto, o objetivo das PMEs, que no 7º Programa Quadro era 15% do orçamento do Programa Quadro, no Horizonte 2020 passa para 20% do orçamento. Ou seja, está tudo cada vez mais dirigido para as empresas. Além disso, há capital de risco e financiamento da ordem de 3 bilhões de euros e tem também o velho programa Eurostars, que vai continuar e que, entre financiamento europeu e financiamento dos Estados-membros, vai estar muito próximo também do bilhão. Portanto, há aqui imensas oportunidades, só tem que escolher qual é aquela que mais bem se adapta às vossas necessidades. Finalmente, há um último programa que eu não queria deixar aqui de referir, que é o chamado Fast Track to Innovation. Até eu nem quero traduzir, porque acho que em português que se perde com a tradução, pelo próprio nome indica, que serão para consórcios de 3 a 5 empresas, podem ser PMEs ou não, aqui a abertura também pode ser para as empresas não PMEs, tem que ter aí sim 3 Estados-membros presentes, e é um programa piloto para ver como é que funciona, portanto não tem um grande financiamento, 250 milhões de euros, só arranca em 2015, mas ficam já com a ideia, portanto se tiverem alguma, depois mais tarde veremos os detalhes, mas portanto também está criado um esquema especial para consórcios internacionais de empresas para fazerem inovação de uma forma diferente e aí não só limitada a PMEs, mas também para outras estruturas. Última palavra para possibilidades de sinergias com os fundos estruturais. Já aqui foram referidos, nós vamos ter o nosso pacote, ainda não sabemos muito bem quais são as regras que vêm para os fundos estruturais nacionais, mas o que sabemos é que vai haver possibilidade de combinar projetos com fundos europeus e fundos estruturais. Isto é, o projeto tem que ser concebido em compartimentos, isto é, há uma parte que é financiada com fundos europeus, há outra que é financiada com fundos nacionais, podem combinar, não podem pagar a mesma coisa com os dois lados, isto é, tem que sempre cada um ter, obviamente, o seu objetivo, não é? Mas podem, por exemplo, dizer que querem, sei lá, construir este centro de congressos e em que este centro de congressos, o edifício é pago pelos fundos estruturais, mas, por exemplo, o recheio é pago, enfim, não é, obviamente, que não é inovação, mas o recheio é pago pelos fundos europeus. Não podem é pagar metade do recheio com um e do outro, tem que partir em compartimentos estanques e cada um vai buscar fundos diferentes e podem combinar. Isso vai obrigar também a conceber, uma vez que os fundos europeus já estão mais ou menos definidos, os fundos nacionais, os fundos estruturais, terão que estar capazes de reagir a este tipo e permitir este tipo de sinergias. Esperemos que estejam efetivamente a sê-lo e, portanto, que os grandes projetos possam ter efetivamente esse tipo de ações. Nomeadamente, por exemplo, estão aqui alguns exemplos, linhas piloto, grandes projetos de energia, de transportes, infraestruturas, de investigação, etc. Tudo isso pode ser cofinanciado com fundos europeus e depois com os fundos estruturais. Onde estamos? Isto está mesmo agora também a terminar. Nós estamos com uma previsão, uma promessa da Comissão de, se o Parlamento aprovar as coisas a tempo, lançar os concursos a 11 de dezembro. Mas, como dizia, e muito bem quem me antecedeu aqui neste lugar, o Horizonte 2020 já começou. Isto é, não esperem pelo dia 11 de dezembro, porque no dia 11 de dezembro já é tarde para começar a preparar os projetos. Os projetos devem ser começados a preparar já, ou então até já deviam ter sido começados há um mês ou dois. Portanto, nós temos efetivamente informação sobre os temas que estão a ser preparados e quem quiser não deixe de nos contactar porque nós podemos dar algumas informações que não estão efetivamente disponíveis ao público em geral. Se forem onde podem procurar informação, portanto, no site da Comissão, a Comissão já tem um site, Horizonte 2020, tem a estrutura, se calhar com um bocadinho mais de desenvolvimento do que aquilo que eu aqui tenho, porque obviamente por causa das limitações de tempo, podem lá ir. Temos também o nosso site na Fundação, portanto, a parte do GPPQ, temos um site próprio, onde tem uma explicação muito rápida dos diferentes temas, dos orçamentos
e de tudo o que é essencial. Tem também os nossos contactos e, portanto, não hesitem em contactar-nos. A nossa missão, efetivamente, é ajudar a promover a participação de todas as entidades, incluindo, obviamente, as PMEs, nos programas quadros, nomeadamente agora no Horizonte 2020. No 7º já não há muito a fazer, agora é apenas fazer as contas. E, portanto, nós temos ligações muito próximas com as outras entidades também que trabalham nessa promoção, nomeadamente a Enterprise Europe Network, que vai fazer o SME Instrument, na prática, com o IAPMEI, com o consórcio ADI, etc., aqui em Portugal. Portanto, ou por um lado ou por outro, podem ter acesso a toda essa informação. E eu não seria tão objetivo, eu quis pôr este slide aqui com um bocadinho de provocação, não sou tão objetivo que não vou até aos 2 mil milhões do engenheiro Eurico Neves, por uma razão muito simples. Felizmente Portugal não paga per capita, porque senão pagaríamos muito mais. A nossa taxa de participação para o orçamento europeu é de cerca de 1,24%, 1,25%, um bocadinho menos. Nós, neste momento, nós aumentamos cerca de 20% do 6º para o 7º, queremos pelo menos outros 20% de aumento, passado do 7º para o 8º. E, portanto, estamos a apontar para, no mínimo, conseguir passar dos 500 e tal milhões para os 800 e tal milhões no fim dos próximos 7 anos. E se virmos 20% para PMEs, queremos 170 no mínimo. Isto são valores mínimos. Ou seja, nós precisamos da vossa ajuda, porque se vocês, PMEs, não concorrerem, nós vamos ter 0. Não vamos, obviamente. Não é? Mas esse é o nosso objetivo. Se não tivermos isto, acho que falhamos o nosso objetivo. E, portanto, como eu costumo dizer, usem do GPPQ, nomeadamente deles, não é de mim, porque eu passo o trabalho ali para eles. E, portanto, usem e abusem, contactem-nos, nós estamos ao dispor. E obrigado. Muito obrigado, professor. De facto, verifica-se que o Horizonte 2020 traz um enfoque maior às PMEs, mais orçamento, mais facilidades, a possibilidade de concorrerem individualmente,